Paulo, eu vou ocupar mais 5 minutos do seu tempo, que o Holiday quer lhe perguntar algo. Então, eu só quero pontuar aqui algumas coisas. Ele vai lhe fazer uma pergunta. Nós temos, então, Bolsonaro sequestrado por Moraes, porque uma prisão sem razões jurídicas é um sequestro. Sequestro é você tirar a liberdade de alguém sem motivo, sem justo motivo pelo direito. E dentro desse crime de sequestro, porque é crime de abuso de autoridade, um juiz manter podendo relaxá-lo, não fazê-lo em tempo razoável, a medida cautelatória que restringe a liberdade do investigado, que não é mais, excluído inclusive da denúncia. Desse sequestro, nós temos uma extorsão feita pelo Centrão. No caso, o mesmo Centrão que disse que Bolsonaro já fechou apoio a o Tarcísio, que agora está exigindo apoio a Tarcísio, se desdizendo, e sendo que o cacique desse Centrão é o dono, o comandante político do Hugo Mota, que foi quem escolheu Paulinho da Força a dedo, e o instrumento da anistia, que não é mais anistia, mas dosimetria, está sendo usado como barganha para um homem que já está numa situação de risco de morte iminente. Então a vergonha ela é danada. Holiday, por favor. Bom, primeiro, boa noite, Paulo. É uma honra tê-lo aqui conosco. E eu gostaria de perguntar o seguinte: quando a gente olha esse cenário, a gente percebe que esse centrão que tenta se colocar como bolsonarista e que foi aliado do governo Bolsonaro, pelo menos em parte do governo, agora, representado aí nesse momento principalmente pela figura do Ciro Nogueira, não quer de forma alguma... Até porque o Rueda não está muito bem na fita para ficar aparecendo dando entrevista, né? Pois é. Vamos combinar. Esse centrão ele não quer de forma alguma um membro da família Bolsonaro como candidato a presidente da República. Quer dizer, a gente vê a todo instante notícias sendo plantadas do tipo, não, o Eduardo tem muita rejeição, o Eduardo de jeito nenhum, o Eduardo não está longe do Brasil, não consegue analisar a situação, a família Bolsonaro tem muita rejeição, a Michelle a gente discute lá na frente, o Flávio tem que ir para o Senado, o Carlos vai para Santa Catarina. Quer dizer, tenta-se tirar de toda forma a família Bolsonaro da disputa de 2026 para a presidência da República. De um lado, a gente entende o medo dessas pessoas do Supremo. É o rabo preso, é a covardia, é a submissão. Mas, afinal de contas, na sua visão, e aí, depois de ouvir esses tantos de emissários que vão em busca de você, em busca do Eduardo, do que é que essas pessoas têm tanto medo da família Bolsonaro, se em tese, até pouquíssimo tempo atrás, eles se colocavam como grandes aliados do governo Bolsonaro, da família Bolsonaro, e utilizavam, e ainda utilizam, a imagem dele para se promover constantemente. E querem utilizar, né? Porque querem utilizar o nome Bolsonaro, que é a fábrica de voto para 2026. O que é o nosso movimento? E aqui eu me incluo nesse sentido dentro do movimento bolsonarista, chamado assim. O que se chama de bolsonarismo no Brasil é globalmente um movimento nacional populista. É o que se chama hoje em dia de direita, é um movimento nacional populista, que tem essa característica mais patriótica e mais populista. Por que ela é populista? Porque ela entende que há uma elite. Ela pode ser intelectual, ela pode ser financeira, ela pode ser política, ela pode ser acadêmica, que se apoderou dos instrumentos de poder e passaram a determinar como a sociedade vai viver, em geral, em benefício próprio. Então, quando você vê numa foto o Paulinho da Força, que é um suplente a deputado federal por São Paulo, ou seja, não obteve os votos sequer de fato para ser eleito deputado federal. Você tem o Michel Temer, que é um político cuja última eleição por conta própria disputou foi em 2006. Né? Michel Temer foi vice-presidente e depois presidente porque concorreu junto com a Dilma. E o Aécio Neves, que já foi de um grande expoente político para um cara que quase não é deputado, quando você vê essas pessoas decidindo o destino do Brasil, essa é a fotografia que explica o nosso movimento. O que é o movimento? São as pessoas que se revoltaram contra este pequeno grupo de uma elite decidindo os rumos do Brasil inteiro.
E elas decidem, por exemplo, o que seus filhos vão aprender na escola. Elas decidem o que deve ser a comida que você vai usar, se você pode ou não abrir o seu negócio dentro de uma pandemia. E isso em conluio, por exemplo, com uma imprensa, como você vê o Grupo Globo, que é a voz do establishment. Então, o que é o Bolsonaro? O que é o Donald Trump? O que é o Javier Milei? O que é a Meloni? O que é o Nigel Farage? O que são essas pessoas no mundo inteiro? São a revolta do homem comum contra essa elite que determina como que nós queremos viver a custo dos nossos dinheiros, né, do nosso sustento, da nossa produção. O Jair Bolsonaro é, portanto, a representação do antissistema. Ele consegue, como Donald Trump conseguiu em 2016, ser antissistema o tempo inteiro? Não. E é por isso que, muitas vezes, pessoas do sistema, como Ciro Nogueira, se uniram por conveniência a Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira faz negócio onde for mais lucrativo. Então, ele consegue ser ministro do governo Bolsonaro, ao mesmo tempo, na semana, até um mês atrás, estava na base de sustentação, na base de apoio do governo Lula no Congresso, e agora já desembarcou do Lula porque já percebeu que o governo Lula naufragou completamente. Mas ele é parte do sistema. O que o Supremo Tribunal Federal faz, o que a Globo faz, o que o Ciro Nogueira faz e o que todos esses agentes fazem é garantir que o nosso movimento, que é o movimento das pessoas comuns, trabalhadoras do campo, da cidade, pessoas comuns do Brasil, consiga ter a sua vontade representada nas urnas. Então, Jair Bolsonaro, Donald Trump ou Javier Milei, o que quer que seja na sua representação, é o maior pavor que essas pessoas têm. Então, elas precisam encontrar uma alternativa para que elas, percebendo que o governo Lula naufragou, e que é um mar de corrupção e ineficiência, e que o Brasil não consegue sustentar esse grau de corrupção e está à beira de uma falência, eles falam assim, não adianta a gente matar a galinha dos ovos de ouro. Nós precisamos de um candidato que proponha as políticas eficientes da direita, mas, ao mesmo tempo, permita que o sistema faça o que sempre fez. E eles enxergam na figura do governador Tarcísio o candidato perfeito. Porque Tarcísio não vai brigar contra o sistema, certamente não irá brigar contra o sistema, não brigou contra o sistema até agora. É uma pessoa simpática à China, é uma pessoa simpática às ideias globalistas, é uma pessoa que acha que o Alexandre de Moraes a gente não vence, a gente se junta a ele. Tarcísio tem essa postura, que é a postura pró-sistema. Eu tenho dúvidas, porque eu sou uma pessoa, o Pavinato sabe disso, eu sou uma pessoa muito inocente, eu sou uma pessoa muito ingênua. Então, por ser uma pessoa muito ingênua, eu tenho dúvidas se o governador Tarcísio ele está fazendo parte disso ou não. Eu até acredito que não. Eu acredito que o governador Tarcísio está sendo empurrado para a posição de candidato a presidente. Pode ser, há quem diga, e eu não faço parte dessas pessoas, há quem diga que ele está participando desse processo em conluio com Ciro Nogueira, com Alexandre de Moraes e companhia. Volto a dizer, eu não acredito. Mas é inequívoco, isso aí é um fato, e está explicitado hoje na entrevista do próprio Ciro Nogueira, que o sistema quer muito empurrar Tarcísio para ser o candidato, de forma que não seja, de maneira alguma, Jair Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro. Então eu vou fazer um resumo e você, se tiver algo errado, você me corrija ou acrescente mais o que você quer. Nós temos emissários que a imprensa nos diz que procuram você e procuram Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e falam em nome de alguém que não pode falar porque está calado, está sequestrado num exercício de abuso de autoridade, num exercício de tortura, porque é alguém que está com sérias complicações de saúde que se complicam ainda mais com o engendramento de uma briga entre pai e filho. E quem conhece a relação que o Bolsonaro tem com os filhos sabe que ele não é pai, ele é mãe dos filhos. Tamanho a preocupação que ele tem com cada um dos filhos, eu costumo dizer que ele age como pai e mãe ao mesmo tempo. Ele tem um amor incondicional por eles e esse atrito
que a política vem gerando, especialmente entre o Jair e o Eduardo, é algo que agrava a situação de saúde. É esse sequestro, esta mordaça, que tem sido mantida de maneira ilegal, porque goste você ou não do Bolsonaro, você que está no site gritando inelegível, vai Xandão, me engravida Xandão, problema seu. A questão é a seguinte, nós temos um preso político porque Bolsonaro está preso sem que haja processo que dê base, que fundamente essa prisão, a investigação que fundamentava já foi encerrada e ele não foi denunciado. Ora, e esses emissários procuram vocês para dizer: parem de exercer um direito legítimo, que é denunciar a autoridades estrangeiras violação de direitos humanos, direito legítimo reconhecido no artigo 359-K, parágrafo 4º do Código Penal. E eu gosto de citar a lei, Paulo, porque citando a lei eu acredito que eu possa contribuir um pouco para comprovar que a lei Magnitsky é legítima, porque o Brasil tem uma legislação escrita, reconhecida pelo Congresso, pelos representantes do povo, e que basta ler o que está escrito no nosso direito para ver que o nosso STF não cumpre o direito. Então, eu acho didático dizer Justiça o direito. seja feita, Pavinato. A única ponderação aqui é que eu leio na imprensa o tempo inteiro que foram enviados emissários para darem determinados recados, e eu acho que quando esses emissários chegam aqui, eles acabam tão desencorajados pela forma convicta que Eduardo Bolsonaro e eu agimos, que eles nem dão o recado, de forma que até hoje eu ouvi muitos recados pela imprensa, mas não ouvimos ainda ninguém sentar aqui pessoalmente e falar para a gente: vocês têm que parar o que vocês estão fazendo. Isso realmente ainda não aconteceu. Então, é a imprensa que manda esse recado. Valdemar mandou pela imprensa um recado: olha, ou vocês param, ou Eduardo para, ou ele vai matar o pai. Eu achei isso de uma atrocidade sem comparação. Ele vai Ele acabar pediu matando o desculpa. pai. Pediu desculpa, mas é uma atrocidade. Se alguém me fala, você vai acabar matando a sua mãe, fazendo as críticas que você faz, eu sou capaz de parar Você de vai chamá-lo de trabalhar. canalha, né? Eu sou Você vai chamá-lo de capaz, canalha, que foi ou eu o que sou fez capaz Eduardo de parar Bolsonaro. de trabalhar. Se a minha mãe vira e faz assim com a cabeça, eu sou capaz de parar de trabalhar, porque é uma ligação muito forte. E tudo isso é uma grande chantagem. Então, o que a gente pode dessumir de todo esse movimento é: Bolsonaro está sequestrado por Moraes, isso é claro, basta ler a legislação, e a partir desse sequestro, nós temos um centrão que quer chantagear o Bolsonaro em troca de uma redução da condenação na trama golpista, no tal do PL da dosimetria, que é uma grande baboseira, uma grande vigarice, uma grande estupidez, porque se há golpe contra um judiciário que deve ser autônomo, é o Congresso revisar penas. Ou ele anistia, ou ele perdoa, ou ele esquece. Agora, revisar a pena, PL de dosimetria, isso sim é inconstitucional e incabível. Então, existe, no sentir de vocês, esta extorsão, esse sequestro, essa extorsão mediante sequestro. Ou vocês param de dizer que o rei está nu, no caso, ou vocês param de dizer que Alexandre está careca, ou a coisa vai piorar para o Jair Bolsonaro. É o tempo inteiro. Isso é dito o tempo inteiro. Inclusive nas conversas que a gente tem. Ora, vocês, senão eles vão mandar o Bolsonaro para Papuda e ele vai morrer. Isso sai em matéria de jornal e é entendido, às vezes, até pelos parlamentares que estão não nos ameaçando, mas se sentindo ameaçados por essa situação porque gostam de Jair Bolsonaro. Agora, uma coisa que a gente aprende, até nos filmes mais vagabundos de Hollywood, é que a primeira coisa que você pode fazer quando você tem uma situação de refém é que você não pode dizer para o outro lado: faça qualquer coisa, mas não mate os reféns. Você tem que entrar na negociação de refém disposto a que o refém morra, para que você não negocie com terroristas. E essa é a única chance que o refém tem, é essa. O Donald Trump, aliás, está ensinando isso muito bem desde que assumiu com os reféns de Gaza. Se você partir para a negociação com o terrorista, aí é que não há a menor
esperança para o refém. Então, muitas vezes as pessoas, quando nós dizemos assim, não, olha, infelizmente é muito triste, mas não importa o que vocês façam com o presidente Bolsonaro, nós não vamos parar. Mesmo que vocês matem o presidente Bolsonaro, nós não vamos parar. Parece uma coisa desumana e sem coração num primeiro momento. Até um próprio filho está dizendo isso a respeito de um pai. Mas isso mostra a grandiosidade do filho em entender que este é o único caminho para salvar não só o país, como também o próprio pai. Perfeito. Então, não vamos entrar no assunto de Gaza, não. ver a atuação do Eduardo Bolsonaro. Não vamos entrar no assunto de Gaza, não, porque senão é capaz de denunciarem a gente por ter matado o Mar Morto.